Olá, prezados e prezadas, quero convidar vocês para assistir nossa aula de economia. Para quem não me conhece, né, vai apresentar minha apresentação. Eu sou o professor Ricardo Paixão, sou economista, mestre em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, e aí vai, você está vendo aí, o meu e-mail para quem quiser fazer alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem para mim para obter mais algum tipo de informação. Então vamos lá. Pessoal, preparei uma aula hoje de economia que está show de bola. Nós vamos falar hoje de uma área da economia que chama-se a microeconomia. Você já deve ter ouvido falar em aulas anteriores, né? A microeconomia é a área das ciências econômicas que estuda o quê? O comportamento dos agentes econômicos de forma isolada. É uma análise comportamental dos agentes econômicos. E aí é muito importante para qualquer profissional saber como que esses agentes se comportam, né? A microeconomia, vocês sabem, é uma contribuição neoclássica, né? Quem foi um aluno sabe muito bem o que é isso, é uma corrente de pensamento que tem todo um método de análise, e eles contribuíram para a formulação da microeconomia. E com isso, nós vamos hoje analisar especificamente dois agentes econômicos. O primeiro é o consumidor. Nós temos que saber como que o consumidor interage no mercado, como que ele obtém um grau de satisfação, um grau máximo de satisfação nas suas interações dentro do mercado, né, com outros consumidores e também com as firmas, né, que é a mesma coisa de empresas, tá? A gente não se assuste com o nome que alguns autores, né, chamam de firma, mas é a mesma coisa que empresa. Então, eu quero que vocês observem que nossa aula de hoje está baseada no livro de microeconomia do nosso grande autor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. Então vamos lá. Primeiro ponto, teoria do consumidor. O consumidor, ele interage no mercado, ele tem um objetivo. E aí o Vasconcelos chama no seu livro de função objetiva. Que função objetiva é essa? O consumidor, ele tem um objetivo de alcançar um grau máximo de satisfação. Como que se dá isso? Ele vai interagir no mercado, consumir uma cesta de produtos, uma cesta de mercadorias, e com isso ele vai obter sua satisfação. Pessoal, quando falar em cesta de mercadorias, vocês não se preocupem. Imagina você no supermercado, você enche o seu carrinho de mercadorias que você está precisando, coisas necessárias para o seu consumo, e aquilo ali vai te dar um grau máximo de satisfação, ok? Isso é que é a cesta de mercadorias. Elas podem ser infinitas mercadorias que podem compor passagem aérea, plano de saúde, arroz, feijão, roupas, qualquer tipo de mercadoria pode compor essa cesta. Só que aí tem um detalhe, eu falei que a microeconomia ela se usa do instrumental matemático e nós vamos utilizar um pouco desse instrumental para que a gente possa entender como que funciona essa interação dos consumidores, né? Então, nada de mais um gráfico dentro do plano cartesiano para que a gente possa analisar muito bem essa dimensão do consumidor e o seu comportamento para auxiliar o gestor nas tomadas de decisões. E se você for o gestor, para que você tome as decisões no momento adequado. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. Eu falei para vocês que o consumidor ele tem um objetivo, uma função objetiva, alcançar a sua satisfação, grau máximo de satisfação. Para isso, ele vai, quando ele alcança esse objetivo, ele alcança, nós dizemos que ele alcançou o equilíbrio. Equilíbrio, guarda essa palavra é muito importante. O equilíbrio vai se dar, pessoal, quando o consumidor adquire uma cesta de mercadoria que vai te dar a satisfação. Só que aí vem um detalhe. Como representar isso matematicamente? Utilizando o instrumental matemático, nós vamos representar o equilíbrio. O equilíbrio, quem estudou função sabe muito bem do que eu estou falando, o equilíbrio vai se dar através do ponto de encontro de duas funções. Duas funções se encontram, aquele ponto de encontro vai se dar o equilíbrio, né, dentro do plano cartesiano. Para isso, os neoclássicos precisavam de ter duas funções para desenhar a teoria do consumidor. E foi simples, né? A primeira função que eles imaginaram foi o quê? Eles chamaram de linha de restrição orçamentária. O que é isso? A linha de restrição orçamentária nada mais é do que a representação matemática da renda. Tá? A renda do consumidor vai ser representada matematicamente por uma função, por uma linha. E aí você está vendo aí no slide aí que linha é essa, né, que vai estar no seu plano cartesiano. É muito simples, pessoal. Então, essa linha de restrição orçamentária,
ela indica o seguinte, ela forma no plano cartesiano um triângulo retângulo. E a área desse triângulo retângulo que vocês podem ver aí, significa o quê? Todas as cestas de mercadorias que estão ali dentro dessa área desse triângulo retângulo, o consumidor ele pode consumir, ele pode adquirir, tá? Ele tem possibilidade de adquirir. Quem está fora, a cesta de mercadoria que está fora dessa área, desse triângulo, o consumidor não consegue. Por quê? Porque ele não tem renda suficiente. Aí você pode ver o ponto A representa uma cesta de mercadorias que o consumidor pode adquirir. O ponto C é uma cesta que o consumidor não tem condições de adquirir. Aí você deve estar perguntando, né, o seguinte, olha, nós ao longo, né, do tempo, nós sabemos que a nossa renda pode variar. Ou seja, ela pode aumentar ou pode diminuir. O que aconteceria com a linha de restrição orçamentária se a nossa renda se eleva? Né? Se a gente tem uma elevação na renda, como que se dá isso? Seu patrão te dá um aumento, você faz hora extra, né? Você consegue um outro emprego, com isso sua renda aumenta. Quando isso acontece, a linha de restrição orçamentária sofre um deslocamento para a direita. Observe aí no gráfico. A linha original é a inicial, ela se desloca para a direita. Com isso, algumas cestas de mercadorias que não eram acessíveis no primeiro momento, com o deslocamento para a direita, ela passa a ser acessível. Né? Você pode ver que a cesta X, né, no primeiro momento, ela está fora do triângulo retângulo aí menor. Né? Com o aumento da renda, e aí o deslocamento da linha de restrição orçamentária para a direita, o X passa a ser a cesta X, né, a cesta de mercadoria, ela passa a ser um consumo acessível para o consumidor, porque o triângulo maior ela faz parte da sua área. Tá? Um ponto de destaque importante é o seguinte, no gráfico, como o plano cartesiano, né, o gráfico é bidimensional, ele só suporta duas variáveis, e elas são representadas pela Q1 e por Q2. Q1 e Q2 é como se fossem duas mercadorias quaisquer, que você pode imaginar feijão, pode imaginar uma passagem aérea, uma roupa, né? Então são duas mercadorias representando um conjunto de mercadorias, tá? Com isso, pessoal, o consumidor agora, ele sabe que sua renda pode aumentar, mas também nós sabemos que a renda do consumidor pode diminuir. E o que aconteceria, né, com a linha de restrição orçamentária se a renda do consumidor diminui? Vocês sabem muito bem, ela se desloca para a esquerda, vai para a esquerda. Então, se houver uma redução na renda, a linha de restrição orçamentária se desloca para a esquerda. E aí vai um detalhe, porque com a redução da renda, né, algumas cestas de mercadorias que inicialmente são acessíveis, elas passam a ser inacessíveis. Isso é importantíssimo você observar essa questão. E aí o gráfico, a representação do gráfico é do deslocamento para a direita, mas facilmente você pode imaginar o que aconteceria com a linha de restrição orçamentária se a renda diminuísse, né, e fosse jogado, a linha de restrição orçamentária se deslocaria para a esquerda facilmente, isso é perceptível. Né? Uma função está resolvida, que é a linha de restrição orçamentária que representa a renda. Só que um outro ponto importante é a gente imaginar as cestas de mercadorias. Então você tem uma outra função que os neoclássicos imaginaram. Qual é essa função? É a curva de indiferença. O que vem a ser a curva de indiferença? A curva de indiferença ela é uma função que representa as preferências do consumidor, né? Ou seja, ali vai estar o conjunto de cestas representadas, pode estar representadas pela cesta A, pela cesta B, pela cesta C. Tá? Ao longo dessa curva de indiferença, eu tenho infinitas cestas de mercadorias. Cada cesta é como se fosse um carrinho de compra, que o consumidor vai lá no supermercado, compra aqueles produtos e aquilo vai o satisfazer. Então, sim, ao longo dessa mesma curva de indiferença, que é uma função, né, que vocês sabem muito bem, eu posso ter infinitas cestas de mercadoria. Guardem isso. Essas cestas de mercadorias, elas respeitam um princípio, né, que nós designamos como princípio da compensação. O que significa isso? A cesta B, tá, ela vai me dar o mesmo grau de satisfação que a cesta A, que também vai me dar o mesmo grau de satisfação que a cesta C. Elas todas, vocês podem ver, as três cestas estão na mesma curva de diferença. Por que isso? Porque você tem que imaginar o seguinte, vamos supor que Q1 e Q2, né? Q1 arroz, Q2 feijão. Tá?
vocês podem imaginar que na cesta B eu tenho uma determinada quantidade de Q2, né? E tem uma determinada quantidade de Q1. Você pode imaginar com quaisquer produtos, né? Ficar mais fácil eu coloquei arroz e feijão. Se você sai da cesta B e vai para a cesta A, você tem uma alteração nas quantidades. Você tem uma redução da quantidade de Q2 e um aumento na quantidade de Q1. Então, é como se acontecesse o seguinte, ó, ao trocar de cesta numa mesma curva de diferença, a redução de um item significa o quê? Será compensado pelo aumento, a aquisição de um outro item. Vamos supor, se reduz feijão, aumenta arroz, e vice-versa. Por isso que eu estou no mesmo grau de satisfação. Ao contrário, vai acontecer se essa cesta estiver numa outra curva de diferença, como, por exemplo, a cesta D. Aí não. Aí não existe, o princípio da compensação não vale mais para isso. Aí eu vou optar ou a cesta A, ou a cesta D, ou a cesta B, ou a cesta D. Tá? Isso é muito importante vocês guardarem. Tá? Nós podemos aqui ter infinitas curvas de indiferença. Cada uma delas vai ter um conjunto de cestas que o consumidor vai ser indiferente. Se essa cesta estiver na mesma curva, ele é indiferente. Pronto, nós temos duas funções. Agora é só estabelecer o equilíbrio. E aí o consumidor que vai interagir no mercado para obter um grau máximo de satisfação, ele vai fazer o quê? Ele vai observar no mercado, né, qual é a cesta que é acessível e o que vai fazer com que ele tenha certeza que aquela cesta é acessível? A sua renda. Então, vocês podem ver aí, nesse terceiro gráfico, a gente visualiza o equilíbrio. Onde se dá o equilíbrio? O equilíbrio se dá num ponto onde eu tenho a interseção da curva de diferença com a linha de restrição orçamentária. Nesse ponto é representado pela cesta de mercadoria de dado. Né? Nessa cesta, o consumidor vai despender toda a sua renda, porque na hipótese neoclássica, o consumidor não vai poupar, ele vai consumir todos os produtos que vai satisfazer. Inclusive, você pode ter até um produto que vai dar uma rentabilidade, um título público, ações, dentro daquela cesta de mercadorias. Tá? Então, a cesta D é o ponto onde ele vai consumir toda a sua renda e vai adquirir uma cesta que vai gerar um grau máximo de satisfação. A cesta A, a cesta B, ele ainda tem um excedente de renda que ele poderia adquirir mercadorias que poderiam aumentar a sua satisfação. Na cesta C, ele não tem renda suficiente para adquirir a cesta C. Por isso que a D, cesta D de dado, é a cesta onde ele vai oferir o equilíbrio, a sua satisfação. Então, o consumidor interage para alcançar esse equilíbrio, para adquirir essa cesta de mercadoria que vai dar um grau máximo de satisfação para ele. Gente, é muito importante vocês guardarem isso. E como que eu vou saber que eu estou falando da teoria do consumidor? Se você vê o gráfico, né, onde na abscissa e na ordenada eu tenho Q1 e Q2, isso significa que eu estou na teoria do consumidor, porque Q1 e Q2 são duas mercadorias que vai representar o conjunto de mercadorias que a gente está falando. Guardem isso, tá? Entendendo a teoria do consumidor, que basicamente se resume, né, nessa análise, nós estamos prontinho para dar o passo adiante. E o passo adiante é a gente falar o quê? A teoria da firma. Saímos da teoria do consumidor, fomos para a teoria da firma. Qual é a mudança? A mudança é que na teoria do consumidor, o agente econômico que eu estou analisando individualmente, seu comportamento, tá? É o quê? É o próprio consumidor. Na teoria da firma, né, quem é o agente econômico? Deixa de ser o consumidor, passa a ser a firma, a empresa. Gente, mais um alerta. Firma e empresa é a mesma coisa aqui para a economia, tá? Você vai ver que a maioria dos livros textos tratam como firma, mas é a mesma coisa. O que nós temos que observar? A lógica é a mesma da teoria do consumidor, só que aqui nós estamos trabalhando com outras variáveis. Vocês podem ver que o plano cartesiano, eu tenho aqui capital de um lado, representado pela letra K, trabalho de outro, representado pela letra N. Significa que eu estou o quê? Estou numa firma, estou numa linha de produção. Tá? E, para isso, nós temos que analisar o seguinte, da mesma forma que na teoria do consumidor, nós analisamos ali que eu tenho que ter duas funções, aqui eu também tenho que ter duas funções. Aí vocês vão observar que a primeira função, nós vamos nomear de isoquanta. Isso mesmo, nome é estranho, né? Mas não fiquem preocupados que vocês vão guardando com o passar do tempo. Isoquanta.
isoquanta. Tá? O que é a isoquanta? A isoquanta é uma função que representa o nível de produção da firma. Tá? Então, ao longo de uma mesma isoquanta, eu tenho o mesmo nível de produção. Olha só, tem uma isoquanta, a primeirazinha aqui, representada por Q0. Tá? Ela é como se fosse o nível de produção 200. O que é isso? A firma produz 200 mercadorias. Ao longo dessa isoquanta, a firma produz 200 mercadorias. E por aí vai. Tem aqui um que ela produz 300, 400. Deu para perceber, vocês sabem o que é a origem do plano cartesiano, né? Aquele ponto, né, de zero, é o ponto onde a abscissa e a ordenada se encontram. A partir do momento que você olha a origem, a partir do momento que a isoquanta se afasta da origem, ela representa um nível de produção cada vez maior. Por isso que eu estou aumentando de 200, 300, 400. Tá? Então, a isoquanta é a representação, né, do nível de produção da firma. Outra coisa importante, eu falei com vocês que a isoquanta representa o nível de produção. Só que para produzir eu preciso de capital, eu preciso de trabalho. O que é capital? Capital são as instalações, não é só dinheiro, não é só moeda. Capital são as instalações da firma, né? O maquinário, todo aquele equipamento que viabiliza a produção. Tá? Trabalho é o quê? Somos nós. É a força de trabalho, é o ser humano, é o trabalho empregado do ser humano. Tá? Então, pessoal, nós temos o quê? Eu posso unir trabalho e capital, produzo 200 mercadorias, né, na isoquanta Q0. Isso significa que, se eu reduzir a quantidade de trabalho, eu tenho que aumentar a quantidade de capital, e vice-versa. Princípio da compensação, lembra? Estudado lá na teoria do consumidor, vale para aqui também. Então, como eu tenho infinitas possibilidades de combinar trabalho e capital, se eu reduzo um, eu tenho que aumentar o outro para compensar e eu gerar o mesmo nível de produção. Com isso, uma função já está resolvida, que é a minha iso também. Nós podemos passar para a nossa isocusto. O que é isocusto, gente? Eu falei que a gente precisa de duas funções, né? A isocusto é a função que representa o nível de custo da firma, da empresa. Tá? Com isso, vocês vão ter aí essa função que ela vai indicar o nível de custo. Então, assim, a empresa, o objetivo da empresa, a empresa também tem função objetivo. O objetivo principal da empresa é o quê? O autor chama de maximizar lucro, ou seja, obter lucro máximo, né, para a organização. Como que a empresa vai obter lucro máximo? Ela vai produzir uma quantidade máxima que o mercado está apto a absorver com o menor custo operacional possível. Essa regrinha que a empresa tem que equacionar para poder obter o lucro máximo. Tudo bem? Então, com isso, nós temos a função custo, que vai indicar uma quantidade de capital e trabalho que a empresa vai operacionalizar, e o objetivo dela é operacionalizar com o menor custo possível. Tendo a isoquanta, representando o nível de produção, tendo a isocusto, representando o custo da firma, nós podemos determinar o equilíbrio da teoria da firma. Onde que vai se dar o equilíbrio? O equilíbrio vai se dar onde eu tenho ponto de interseção entre a isoquanta, que representa o nível de produção, com a isocusto, é onde elas se tocam. Tá? Porque o que isso significa? Significa a maximização de lucro da empresa, ou seja, ela está operacionando o quê? Produção máxima que o mercado tem capacidade de absorver com custo, né, mínimo, ou seja, o menor custo operacional possível que essa empresa pode, né, viabilizar o seu processo operacional. Está aí no gráfico aí a representação. Qualquer outra possibilidade, ou a empresa vai estar operacionalizando com nível de produção muito baixo ou muito elevado, ou ela está com nível de custo muito alto, né? Um nível de custo menor do que esse indicado aí no gráfico, não é possível a empresa viabilizar aquela quantidade de mercadorias produzidas. Pessoal, espero que vocês tenham aí conseguido entender bem. Leiam o texto Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. O texto é muito importante para que vocês possam entender. Tá? E daqui a pouco nós teremos uma nova aula para que vocês possam, né, desvendar todos os mistérios da nossa disciplina tão querida que é economia. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, vocês vão ter como entrar em contato.